orações. Você ainda sentado, pode erguer suas mãos para cá. Vamos fazer uma oração. Pai, aqui eis a tua filha, que ninguém conhece mais do que o Senhor. Nem ela mesma, Deus, se conhece como o Senhor a conhece. Portanto, Deus, mediante esse teu tão grande conhecimento, tu já sabe tudo que a tua filha preparou por esses dias para ministrar o coração da tua igreja nessa noite. O nosso pedido ao Senhor é que o Senhor possa usá-la para a glória do teu nome, exclusivamente, meu Deus, para que o teu nome seja glorificado. E nessa noite a tua palavra, Senhor, como boa semente que é, possa encontrar no nosso coração terra fértil, para que assim ela venha nascer, crescer, frutificar, e que tudo seja para a exaltação do teu santo nome. Nós já te agradecemos pela tua palavra, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Boa noite, a paz do Senhor. Eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem as suas Bíblias lá no livro de Gênesis, capítulo 22, versículo do 1 ao 19. Olha, Augusto, eu sei que você está muito cansado, mas você iria muito alegrar meu coração se você ficasse solando esse louvor aí um pouquinho. Amém? Gênesis capítulo 22, o verso de 1 ao 19. Leiamos. Diz assim a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. E levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Versículo 4. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. E ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão. Eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou um anjo do Senhor: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Versículo 13. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho.
E pôs Abraão por nome daquele lugar. O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. E a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou moradia. Irmãos, eu passei para o Augusto e para a Sergiana como tema dessa ministração nessa noite, um texto muito conhecido de nós, de todos nós, que só na leitura a gente já consegue entender o que o texto quer dizer, o quão rico esse texto, essa passagem é para nossas vidas. E eu coloquei como tema Deus proverá, sobre o que o próprio texto fala, porque a gente sabe dessa história. Essa história é uma história linda, narrada, né, na Bíblia, no livro de Gênesis. Essa história existe para mostrar para nós o grande amor de Deus por nós, que ainda nos pecadores o Senhor deu o único filho dele para morrer por mim e por você. Por isso que a história de Abraão está aqui no livro de Gênesis, capítulo 22. E a palavra do Senhor inicia-se dizendo que depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Ele disse: o Senhor, ele fala com Abraão lá no capítulo 12 do livro de Gênesis. Ele inicia uma trajetória, a gente conhece bem. Pede que Abraão saia da terra dele, da parentela, e vai para uma terra que ele vai mostrar. E dali seriam benditas nações. Promete também um filho. Quando ele tem 75 anos de idade, o Senhor promete ele um filho, e o Senhor cumpre. Quando ele já está na idade centenária, o Senhor abençoa ele com a vida de Isaac. E durante todo esse tempo, o Senhor silencia diante de Abraão. E manteve-se de grande silêncio. Assim diz o texto para nós. E depois desse tempo, o Senhor fala dessa maneira com Abraão. Uma maneira muito forte, não é mesmo? Versículo 2, ele diz assim, versículo 1, depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e disse-lhe: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Depois de muito tempo sem Deus falar com Abraão, o Senhor fala com Abraão e Abraão fala assim: eis-me aqui. E é interessante que Deus fala, o texto inicia-se dizendo que Deus colocou Abraão à prova. E o Senhor, ele só vai provar aquele que ele ama. A prova, ela tem de nos fortalecer. A prova, ela tem de nos aproximar de Deus. A tentação, ela tenta nos enfraquecer. Consegue entender a diferença de tentação e prova? A tentação, ela nos enfraquece, nos afasta da presença do Senhor. Mas a prova, ela nos aproxima. Então eu quero te dizer nessa noite, se você entrou aqui nessa noite passando por alguma prova, é porque o Senhor quer algo mais da sua vida. O Senhor só vai provar aquele que ele ama. Depois de tudo que o Senhor falou a Abraão, ele coloca Abraão à prova novamente. E aí a gente continua lendo, ele vai falar assim, olha, ele tão somente obedece: eis-me aqui, Senhor. Aí o Senhor fala assim, acrescentou Deus: toma o teu filho, dá todas as coordenadas para Abraão. Toma o teu filho, ou seja, o único filho, que é o Isaac. Toma teu filho, teu único filho, Isaac, e quem amas, e vai-te à terra de Moriá.
Irmãos, o texto não relata que não, mas acredita-se que ele fala isso no final de uma noite, no entardecer com Abraão, e a palavra do Senhor vai dizer que Abraão obedece, acorda na madrugada, pega a lenha, corta a lenha, leva consigo 2 dos seus moços e o filho, Isaac, a quem ele ama. E ele tão somente vai. E ele nem questiona, ele nem pergunta para Deus. E ele fala mais para ele assim, ó, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Lá no Monte Moriá, ele dá todas as coordenadas. O Senhor fala tudo com ele, ele tão somente obedece. E ele não questiona. Às vezes o Senhor fala conosco, alguma coisa a gente questiona. Imagina só, se o Senhor me pede uma das minhas filhas, ou pede as minhas filhas, eu vou questionar, Senhor, me permite orar primeiro? Talvez eu vou falar como Paulo, e por essa causa eu vou me colocar de joelho, vou orar, eu preciso de uma resposta, saber se é isso mesmo que tu queres, Senhor. Pode ser coisa da minha cabeça, mas não, ele obedece. Abraão obedece à ordem do Senhor. E nas religiões pagãs, o Senhor os rejeitavam porque eles faziam sacrifício humano. E Deus estava pedindo que Abraão sacrificasse o seu filho. Ou seja, a impressão que dá é que Deus está sendo contraditório com a sua própria palavra, mas não. O Senhor já sabia de tudo, e no decorrer do texto fala tudo sobre essa questão, fala sobre essas coisas. O texto por si só nós fazermos a leitura do capítulo 22 de Gênesis, do 1 ao 19, a gente já entende, já é muito rico. O texto ele é riquíssimo e é de muito aprendizado para nós no dia de hoje. E acrescentou Deus, toma o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Olha só, o Senhor deu todas as coordenadas, o Senhor falou tudo. Ele sai de Bérseba e vai para Moriá. Irmãos, dá uma média aí de 80 quilômetros andando. 80 quilômetros é mais ou menos como daqui, ali em Barra do Piraí, sul do estado do Rio de Janeiro. Imagina, 3 dias andando. Abraão com Isaac e 2 moços, 2 serviçais dele. Um jumento com as lenhas para o holocausto. E a Bíblia enfatiza bem que ele cortou lenha para o holocausto. E o cutelo estava com ele também. Então, eles andaram esse tempo todo. E a palavra do Senhor diz que ele avista. Ele não sabia de nada, mas ele avista. Tudo pela direção de Deus. Quando andamos em obediência de Deus, dada pelo Senhor, a diretriz dada pelo Senhor, quero te dizer que o nosso testemunho, o seu testemunho vai reverberar. Vai repercutir o que Deus vai fazer na sua vida. Se você está nessa noite confuso, sem saber a direção que você vai tomar, tão somente obedeça ao Senhor e creia que o Jeová Jirê, o Deus da provisão, o Deus todo-poderoso, o Deus que supriu para a vida de Abraão, é o mesmo que pode suprir para a sua vida e para a minha vida, amém? E ofereceu ali, Isaac é quem amas e vai à terra de Moriá e ofereça ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Versículo 3. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaac, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que eu lhe havia indicado. Ao 3º dia, ou seja, eles levam uma viagem de 3 dias, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe, ou seja, ele avista, o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui. Aí Abraão fala para os servos dele: vocês vão ficar aqui me esperando,
com o jumento, eu e o rapaz, ou seja, eu e o meu filho Isaque, iremos até lá e vamos adorar. E havendo adorado, olha bem o que ele fala, irmãos, presta bem atenção no texto. Voltaremos para junto de vós. Olha só, vocês dois fiquem aqui, mais o jumento. E vai eu e o meu filho adorar o Senhor. E depois retornaremos e voltaremos para vós. Abraão, ele não fala e voltarei para vós, mas ele fala e voltaremos. Por quê? Porque ele tinha fé, convicção de que Deus era poderoso para livrar Isaque. Lá em Hebreus, Gigi, abre Hebreus capítulo 11, versículo 29. Pela fé, 19, perdão. (11, 19). Porque considerou que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Ou seja, ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque diante daquele momento ali. Que ainda que ele tivesse que sacrificar o filho dele, ele sabia que o Senhor era poderoso para livrar o filho. Continuando o texto. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre o ombro de Isaque. Isaque já não é mais um menino. Alguns historiadores dizem que Isaque, nessa época aqui, ele tinha entre 16 e 17 anos. Outros vão dizer que ele tinha 18, 20. Mas se sabe ainda, ninguém sabe da idade certa, mas sabe que Isaque era um jovem ainda, mas que tinha força o suficiente para carregar um feixe de lenha nas costas. E tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho, ou seja, sobre os seus ombros. E ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Ou seja, Abraão, com uma idade muito mais de 100 anos, caminhando juntamente com o filho, para o lugar que Isaque não sabia. Deus, quando ele dá, o Senhor, ele dá Jesus na cruz, Jesus, ele sabia para onde ele estava indo, quando ele estava carregando aquela cruz, pelos meus e pelos seus pecados, mas Isaque, ele não sabia. Ele não sabia para onde ele estava indo. Deus, ele poupa Isaque e poupa Abraão, mas ele não poupa Jesus, o seu filho, seu único filho, que também se entregou por nós. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Olha, assim caminhavam ambos juntos. Chegam num determinado local onde o Senhor mostra. Ali ele para, pede ali para aqueles moços serviçais ficarem por ali juntamente com a jumenta, com o jumento, e vão ambos. A Bíblia diz que eles vão ambos caminhando até o local do sacrifício. Quando Isaque disse para Abraão, seu pai, meu pai, que até então, uma viagem de 3 dias, saíram juntos e foram caminhando, e Isaque não sabia bem para onde estava indo. Abraão sabia. Deus falou com Abraão que era para poder ele ir para o lugar que ele iria mostrar que seria o lugar de sacrifício, que iria sacrificar Isaque. Mas Isaque não sabia para onde ele estava indo. Aí ele pergunta para o pai, meu pai, e Abraão respondeu. E Abraão, ele foi bem enfático, e depois que ele responde, ele fala assim, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque. Imagina a pergunta. Pai, eu vejo fogo, eu vejo a lenha, mas cadê o cordeiro para o holocausto? Aí prontamente Abraão responde, Deus proverá para si. Deus proverá. A partir desse momento, desse ato, é que surge um dos atributos de Deus, Jeová Jireh, o Deus da provisão.
o Deus que tudo provê, o Deus que quando a medicina diz para você que não tem mais jeito, o Senhor vai prover, porque Ele é Deus. Quando as circunstâncias na sua vida parecem contrárias, está tudo desabando sobre a sua vida, quero te dizer nessa noite, o Jeová Jirê, o Deus Todo-Poderoso, Ele é aquele que pode prover e suprir todas as suas necessidades. Deus proverá, meu filho. Ele acreditava, como nós lemos lá em Hebreus 11, 19, que o Senhor era poderoso para livrar Isaac daquele momento, daquele sacrifício. E ele acreditava, tamanha era a fé de Abraão. E às vezes, por muito menos, nos esmorecemos e esquecemos quem Deus é na nossa vida de verdade. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos e continuaram numa caminhada. Versículo 9, ele fala assim: chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ou seja, eles chegaram no momento, no mais alto do monte onde ele tinha falado com Abraão. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, fez tudo como o Senhor mandou. Amarrou Isaac. Como eu falei aqui, irmãos, é muito contraditório, porque Isaac, pelo que a gente vê, fazendo um estudo, Isaac já era um rapaz, e o pai era uma pessoa que era muito mais do que centenário, como eu falei aqui. Tinha muito mais de 100 anos. E Isaac, ele poderia também, né? Se a gente pensar um pouquinho, lutar com o pai e não obedecer o pai, mas ele tão somente obedece. Essa é a consequência da obediência a Deus, o que o Senhor provê, sem dúvida. E deitou no altar em cima da lenha. Pegou Isaac, seu filho, e deitou no altar em cima da lenha. E estando a mão, tomou o cutelo para imolar. Ou seja, ele pega o cutelo para matar Isaac, para sacrificar Isaac. E ele acreditando na palavra lá de Hebreus 11, 19. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Se vocês observarem aí no texto, o anjo do Senhor está com letra maiúscula. O próprio Deus se manifesta e fala com Abraão novamente. Abraão. Nota como é que o Senhor foi bem enfático com Abraão, falando: Abraão. E ele lhe respondeu novamente: eis-me aqui. Versículo 12, o Senhor fala para ele assim: então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que teme a Deus. Olha que coisa linda. Porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Deus já sabia de tudo, irmãos. Deus não precisava colocar Abraão à prova para poder saber qual seria o posicionamento, o comportamento de Abraão mediante a tudo isso. Deus faz uma promessa para Abraão. Diz que de Isaac seria bendita a nação, todas as nações da terra. E de repente, é como se o Senhor estivesse voltando atrás da palavra dele. Mas a palavra do Senhor diz que ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura ele falaria algo e não cumpriria? Ou cumpriria aquilo que não falaria? Tendo Abraão erguido os olhos e olhou, deve ter se assustado, né? Imagina só. Está no momento de sacrificar o próprio filho e ouve uma voz do céu bradando, falando com ele: Abraão, não faz isso. E erguendo os olhos olhou e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Olha a provisão do Senhor. O cordeiro. O Senhor, Deus, ele enviou Jesus, o cordeiro mudo, por mim e por você, por remissão dos nossos pecados. Nós que tínhamos que estar ali naquela cruz, mas foi o Senhor. E Deus não poupou o filho dele.
Ele poupou Isaac e poupou Abraão. Mas ele não poupou nem a ele, nem o seu próprio filho. E um carneiro. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. Parar um pouquinho aqui, irmãos, olha o sobrenatural. É o natural unificando-se com o sobrenatural de Deus. O que é natural? Naquele lugar, no meio do mato, apareceu um cordeiro. O que é sobrenatural? O agir de Deus. Deus bradar do alto. Falar com Abraão: Abraão, Abraão, não atentes contra o teu filho, não mate-o. E envia a provisão que Abraão precisa, um cordeiro. E o que ele fala para Isaac? Isaac pergunta para ele: pai, estou vendo a lenha, estou vendo o fogo, mas cadê o cordeiro para o holocausto? E o Senhor fala o que para ele? Deus proverá. Um homem de tamanha fé, né? Que nessa noite nós possamos aprender com Abraão, exercitarmos essa fé, porque essa palavra está aqui, irmãos, escrita há muitos anos atrás, mas ela é para nós nos dias de hoje. Às vezes esquecemos o que Deus pode fazer por nós. Achamos que Deus esqueceu de nós, que não temos tamanha fé, que o Senhor não vai nos livrar desse problema, desse redemoinho que você está vivendo, desse caos, desse maremoto, desse grande terremoto que você está vivendo. Ou que você conheça alguém que também esteja vivendo, esteja passando, mas o Senhor é poderoso. Eu quero te dizer que o Senhor é poderoso para te livrar. O Senhor é poderoso para entrar nessa causa aí e mudar toda a situação. Mas depende da sua e da minha fé. Depende de mim e de você em obediência. Porque, como eu falei, o nosso testemunho vai reverberar em todas as nações. Vai ecoar sobre os 4 cantos da terra. Mas essa palavra está aqui, é para nós, irmãos. Essa palavra é para nós. Foi escrita no livro de Gênesis, lá no Antigo Testamento, mas é para nós, é para os dias de hoje. O Deus a qual Abraão proclama lá no monte, e que daí saiu de um dos atributos do Senhor, que é o Jeová Jirê, o Deus que provê. E pôs Abraão por nome daquele lugar: o Senhor proverá. Ele dá uma ordem, ele estabelece um nome para aquele lugar. Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Jeová Jirê, Jeová Jirê, Jeová Jirê. Quero te dizer nessa noite: Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje. Olha bem, irmãos, o texto que está falando foi escrito lá atrás. O Senhor Abraão estabelece, o Senhor dá essa revelação desse atributo de Deus lá no passado, no Velho Testamento, mas é até o dia de hoje. Deus proverá, Deus proverá. No monte do Senhor se proverá. Versículo 15, ele diz assim: então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor, o próprio Deus falando: Abraão. E 16 ele diz assim: e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Agora aqui, irmãos, versículo 16, o Senhor não tem mais por quem jurar, ele jura por ele mesmo. O Senhor fala assim: olha, eu jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu filho, o teu único filho, o único filho que ele teve, filho da promessa, porque a própria palavra do Senhor vai dizer isso. Isaac era o filho da promessa, foi o filho que o Senhor aparece e promete a Abraão e Sara um filho, e seria Isaac. Que deveras, aí ele lança uma palavra novamente, a aliança que ele fez com Abraão, lá atrás ele fala novamente no versículo 17, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei. Olha ele reafirmando a promessa dele com Abraão. A tua descendência como as estrelas do céu
e como a areia do mar, da praia e do mar. E a tua descendência possuirá as cidades dos teus inimigos. Quando ele fala aqui, ó, multiplicarei a tua descendência. Essa descendência somos nós, é eu e é você. É o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Jacó e toda uma linhagem até chegar na pessoa de Jesus Cristo. Versículo 18, ele fala assim, a gente já vai para o final e diz assim: nela serão benditas todas as nações da terra. Ou seja, em Isaac será bendito todas as nações da terra. E essa nação somos nós, o povo de Deus, o povo escolhido pelo Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Porquanto obedeceste a minha voz, ou seja, Abraão, porque você obedeceu a minha voz, ele lança, ele reafirma, né? Porque você obedeceu a minha voz, será bendita todas as nações da terra através da sua descendência. E no versículo 19, ele diz assim: então voltou Abraão aos seus servos, ou seja, ele retorna, como ele falou, fiquem aí, iremos, eu e o meu filho, adorar o Senhor, e depois voltaremos para vós. E eles retornam. E juntos, a palavra do Senhor diz, voltam para Bérseba. E é onde fixou residência. Abraão sai de Moriá e vai até Bérseba como um homem de fé. E ele volta de Bérseba para Moriá como um homem de promessa. E eu quero perguntar para você nessa noite aqui, quantos tem o Jeová Jirê como Deus da sua provisão? Na saúde, na mesa que não falta o pão, na porta de emprego. Quem tem o Jeová Jirê, o Deus Todo-Poderoso? Essa mensagem é para mim e para você nessa noite. Essa mensagem, ela ficou escrita, né, fixada no livro de Gênesis, no capítulo 22, para mostrar o grande amor de Deus por mim e por você. Porque Deus não poupou o seu único filho, Jesus Cristo. Mas antes ele entregou na cruz por nós, quando ainda éramos pecadores. Para Isaac teve um substituto, para Jesus não teve substituto. Abraão foi poupado da dor, mas o próprio Deus, ele não foi poupado. Antes deu seu filho, entregou por nós. Que nessa noite você possa, eu gostaria de convidar o Ministério de Louvor, se possível, cantar esse louvor novamente. Eu cheguei aqui, estava tocando, alguém estava ensaiando aqui, o pessoal do Ministério de Louvor. Eu quero te convidar a colocar de pé. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem passado, mas eu quero te dizer que a tua fé, a tua obediência a Deus vai fazer você alcançar bênçãos sem medida sobre a sua vida. Você vai alcançar o sobrenatural de Deus na sua vida. O Jeová Jirê, o Deus Todo-Poderoso, ele vai provar para você, vai prover para você. E que nessa noite você possa falar: Deus proverá, Deus proverá. Estou vivendo uma grande prova, mas eu quero te dizer para você nessa noite, declare nessa noite para o Senhor: Deus proverá, Deus proverá. O Jeová Jirê, o Jeová Jirê, o Deus da provisão, ele é poderoso para prover para você aquilo que você precisa. Que você faça desse louvor nessa noite a sua oração, acreditando que Deus é poderoso para te livrar, assim como ele foi poderoso para livrar Abraão daquele grande sofrimento e Isaac, poupou a vida de Isaac. Amém? Vamos adorar o Senhor através desse louvor. Aleluia. Adore o Senhor, coloque nos pés do Senhor.
as suas dificuldades. Coloque nos pés do Senhor, coloque diante do Senhor aquilo que você tem vivido. Porque o Deus que provê, o Jeová Jirê, o Deus da provisão, aquele que não desampara os seus, aquele que antes mesmo se entregou, deu o seu filho, deu o único filho que ele tinha por mim e por você, é poderoso para te livrar de toda essa situação que você está vivendo. Amém?